presidente Jair Bolsonaro discursou durante a cerimônia de lançamento de linhas de crédito para aquicultura e pesca no Palácio do Planalto. O presidente lembrou que o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior, mostrou a importância e o potencial do setor e vem desenvolvendo a área de pesca e resolvendo problemas criados pela corrupção de governos anteriores. Bolsonaro fez duras críticas ao ex-presidente Lula, dizendo: apesar de uma vida pregressa e imunda, já está loteando ministérios. O presidente acrescentou: o que mais me conforta é a qualidade das pessoas que eu pude indicar para poder trabalhar. Bolsonaro apontou que dos 3 anos de seu governo, 2 foram em mar revolto, referindo-se à pandemia, e lembrou que o país vem se saindo bem na questão da economia. O presidente lembrou que se houvesse um caos causado pela fome, devido às medidas tomadas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia, outros países poderiam tentar interferir, como vem ocorrendo em alguns países da América do Sul. Bolsonaro enfatizou a importância de evitar a volta de socialistas ao poder executivo, dizendo: bandidos, canalhas, que ocupavam esse espaço aqui para assaltar o país por um projeto de poder cujo resultado final seria roubar a nossa liberdade. No Brasil, a pretexto de combater a pandemia, até mesmo a liberdade religiosa foi restringida, juntamente com as liberdades de expressão, de imprensa, de ir e vir e de trabalhar, entre outras. Para um grupo de cidadãos, direitos e garantias fundamentais estão suspensos. Há prisões políticas, censura, apreensão e confisco de bens, sem o devido processo legal. A renda de jornais, sites e canais conservadores, entre eles a Folha Política, está sendo confiscada desde 1º de julho de 2021, a mando do ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, para inviabilizar o jornalismo conservador independente. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o código ajude@folhapolitica.org ou o QR Code visível na tela. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura dos fatos da política brasileira e dá voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ao bom humor do Jorge Seife, eu resolvi falar um pouquinho aqui. Eu conheci bem antes das eleições, junto com o pai dele, porque eu estava procurando alguém que entendesse e me falasse um pouco de pesca. Eu sou pescador artesanal. Eu sou pescador de robalo em água doce, lá no Rio Ribeira de Guape, em Eldorado Paulista. Você pegava o camarão com a peneira, muitas vezes na peneirada, no capim, saiu uma cobra d'água. Pegava camarão embaixo de pedra também. Pegava umas traíras também naquele tempo, minha especialidade. E também pratico a caça submarina ainda, né? Não vou mais a 20 metros na apneia, mas a 5 eu estou indo. Estou muito feliz com isso. E apareceu lá em casa então o velho Jorge Seife e o garoto. O Jorge Seife, o garoto, me olhava com um olhar de peixe morto. Ele não piscava, tá? Mas ficou muito atento a tudo o que acontecia. E o que marcou muito aquele momento, quando se fala em política, quem eu era? Eu era um coitado, um desgraçado, um candidato que não tinha nada. A minha casa na Barra da Tijuca tem 220 metros, o total do terreno, mas vivia muito bem. Então ele me deu uma aula, como é que era a pesca no Brasil, eu não sabia. E no final, né, eu falei para ele: quando é que a gente vai se encontrar de novo? Ele falou: depois das eleições. Mas por que depois das eleições? Porque agora eu não vou ter tempo de falar mais contigo, eu vou trabalhar na sua campanha. E assim ele fez lá em Santa Catarina. E quem logo depois, coisa rara, pergunta aqui para o ministro Juca se tem alguém indicado por mim no ministério, ou França, ou Braga Neto, ou o Guedes, Roma, Helena. Eu não tenho ninguém indicado no ministério.
Um dos raros ministérios que eu indiquei alguém foi para a Tereza Cristina, o Jorge Seife, filho, para ser secretário da Pesca, pelo seu conhecimento, pela sua bagagem. E muito eu aprendi com ele. E confesso que, se eu soubesse do potencial todo, né, depois que ele assumiu o ministério, que tem a pesca no Brasil, eu teria mantido o Ministério da Pesca. E quando se fala em passar fome no Brasil, a gente vê que uma PCH, uma pequena PCH já é pequena, uma lâmina de 1 hectare de água dá de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Isso, criação artesanal. Como é que se pode passar fome num país como esse? Quando nós começamos a discutir com o presidente do Paraguai, o Marito, como usar o lago de Itaipu, com o Jorge Seife, está faltando apenas o ok lá do Paraguai, uma lâmina também de 100 por 100, compartilhada, em vez de 10 a 15 toneladas, produz de 100 a 150 toneladas de tilápia por ano. Como é que se pode falar em passar fome nesse país? Não se justifica. Agora, como sempre falei, né, para dar um exemplo claro, quando se critica o nosso governo, eu faço uma comparação dos respectivos ministros. O Temer botou o Silvio Luna na defesa, coisa rara, única, desde a criação da defesa. E eu mantive essa tradição. Se o Temer não tivesse colocado, seria comigo. Em cada ministério tem a pessoa adequada que entende do assunto. E quando se fala, por exemplo, um exemplo ilustrativo, né? Quem lembra quem foi o último ministro da Ciência e Tecnologia? Ninguém se lembra. Eu sei quem ele era. Não sabia a diferença de gravidade para gravidez. E era ministro. Assim eram os loteamentos. E uma coisa vale a pena falar aqui, como mudou o Montesano, o Brasil. No início dos anos 90, não vou falar o ano exato para não identificar quem era o ministro, né? Tinha uma armadora grega já falecida que me procurou. Ele era do Rio, procurou um deputado do Rio. E eu consegui, junto àquele ministério que ela pediu, uma audiência com o respectivo ministro. Fui com ela, mas não adentrei a sala. Fiquei por lá de fora. Depois de uns 30 minutos, essa senhora saiu cuspindo o marimbondo, mostrando a bolsinha para mim. Vê se eu tenho 10 milhões de dólares aqui. Fiquei na minha. Sabia pouco de política ainda, né? Deputado, me cobrou 10% de propina, queria buscar esse dinheiro do BNDES, porque ela queria construir 2 navios de casco duplo. Quando começou uma maior preocupação com a questão ambiental, nesse tipo de embarcação, quando havia acidentes. Mas não parou por aí. Alguns dias depois, no plenário, Carla Zambelli, eu comentei com o deputado que eu havia aberto as portas de um ministério para uma pessoa falar com o respectivo ministro. O deputado olhou para a minha cara e falou: e você, ganhou quanto para arrumar essa audiência com o ministro? Isso é a história do Brasil. Não é uma exceção que aconteceu comigo, é uma realidade. Esse era o nosso Brasil. E quando vejo aqui o jovem Jorge Seife, que eu chamo de 0,6 dúzia, que eu tenho 5 filhos, né? Vou acabar adotando o Jorge. Eu fico muito feliz pelo potencial que nós temos no Brasil, não só na terra ou nas águas, o potencial de seres humanos, pessoas fantásticas. Como ele disse, não teria possibilidade de estar num outro governo, que tudo era loteado, tudo era acertado. Como vejo agora, não tenho provas, mas vou falar. Como é que aquele cidadão está conseguindo apoios, apesar de uma vida pregressa, imunda, já loteando ministérios. Para um partido já ofereceu a Caixa Econômica do Pedro. Não pensem vocês que aparece 50 milhões no apartamento de alguém por aí e foi a fada madrinha que fez, botou a varinha e botou 50 milhões lá dentro. Não, com toda certeza aquele veio da Caixa Econômica lá atrás. Então, o que mais me conforta, uma das poucas coisas, o que mais me conforta, é a qualidade das pessoas que eu pude indicar para poder trabalhar. O Lago de Itaipu, uma vez tendo o ok do Paraguai, vai aumentar a nossa produção de pescado em 40%. Dá para imaginar o que é isso? Um lago completamente inútil no momento, a não ser, obviamente, para a geração
de energia, assim se muda o Brasil. Agora há pouco, críticas, né? Aumento no preço do combustível. Eu posso interferir na Petrobras? Eu posso ligar para o Silvio Lula e falar, não aumente? Se tem legislação, quase uma dezena de instituições que fazem o acompanhamento de tudo que acontece lá. Isso tudo mudou como? Depois aí que ela foi assaltada. E quando se fala que não tinha corrupção no passado, porque eu saí da cadeia, voltou a estaca zero, tinha corrupção. Dos 100 bilhões que a Petrobras pagou de dívida no ano passado, meia dúzia bilhões vieram dinheiro de acordo de leniência e devolução por parte de delatores. Um só delator devolveu 100 milhões. De onde veio essa grana? E querem reconduzir a cena do crime, o criminoso, juntamente com Geraldo Alckmin. É isso que queremos para o nosso Brasil? 3 anos de governo, 3 anos na frente desse navio, mas com 2 anos de mar revolto. A questão da pandemia, com óbitos, com problemas na economia. De vez em quando eu fico com os nervos à flor da pele, porque eu quero resolver as coisas e somos impactados. Não temos aquela liberdade toda como alguns acham que tem. Se fosse num quartel, cheguei até capitão, né, no meu valor bateria, companhia, resolvi o assunto. Aqui não é um quartel, mas devemos ao máximo zelar pela hierarquia e disciplina aqui dentro, senão não funciona. Não briguei com o presidente da Anvisa, questionei sobre um assunto que tinha que ser questionado, só eu e ele, mais ninguém. De repente está na imprensa a questão. Como eu tenho tido conversas às vezes ríspidas com ministros, e fica entre nós dois num canto, onde ele tem liberdade de também, né, colocar seu ponto de vista, para nós buscarmos o melhor para o nosso Brasil. O nosso país foi um dos melhores que se saiu na questão da economia durante a pandemia. Ninguém conseguiu quase no mundo todo fazer o que nós fizemos. Evitamos um caos no Brasil. E se instala-se um caos no Brasil de âmbito nacional, outros países podem meter o pé aqui dentro, como vem metendo o pé em alguns outros aqui da América do Sul. Fizemos o tal do auxílio emergencial para evitar que houvesse um saque a supermercado, entre tantas e tantas outras coisas. E a gente fica chateado muitas vezes quando se fala da gasolina. Vamos ver o que compõe o preço da gasolina para criticar a pessoa certa, né? Ou as pessoas certas, ou buscar a solução e não atacar uma pessoa por atacar. Estamos vivendo o momento, mas começamos a tratá-lo desde março do ano passado. Problema de fertilizantes, problema de defensivos, que pedi hoje para um garoto lá de São Paulo, o Frederico Dávila, deputado estadual, que além da Tereza Cristina, que obviamente tem a obrigação, mas mais na ponta da linha me traz dados, quanto subiu estes insumos de 2020 para cá. Em média, quadruplicou o preço. E o homem no campo não me critica, porque sabe da origem do problema. Sabe que nós podemos estar explorando potássio na foz do Rio Amazonas, no Rio Madeira, mas não podemos fazer isso porque demarcaram como terra indígena. Nobre senador de Roraima, o Macuxi Bolsonaro aqui, o Deilson, tá? Vocês não precisavam estar sofrendo com energia elétrica em Roraima. Vocês têm um vado do Rio Cotingo, que você, Deilson, sobrevoou comigo, quando estive lá no final do ano passado. Temos tudo no Brasil, temos energia, temos riquezas minerais, temos uma tabela periódica aqui em todo o nosso território, temos um excelente relacionamento, França, com o mundo todo. Como te parabenizo quando você tratou para liberar o Robson, que estava detido na Rússia. Num primeiro momento, o Robson, que não entrou com drogas, mas com um medicamento que é tido como droga, lá ia pegar 20 anos de cadeia. Pegou 3, conversamos com o governo Putin. Se Deus quiser, estaremos lá no final de fevereiro. E resolvemos uma questão que pode parecer simples, mas era um brasileiro que estava detido, que podia pegar 20 anos de cadeia e já está no Brasil. Como tratamos a questão da Indonésia, a questão do jogador Alex, que tinha seu passaporte
retido, como temos cada vez mais ampliado o nosso comércio, batendo recorde de exportação, de contratos, de acordos. É um país que funciona. Não tem como funcionar um país se não tiver um presidente isento para fazer seu ministério. Eu apelo agora também aqui para os nossos senadores, que dão um tremendo apoio para mim, por ocasião da indicação de agências. Quando se vive uma crise como essa, que temos problemas, quando se vai na respectiva agência, a gente não tem com quem conversar, porque cada senador, não são todos, quer indicar a sua pessoa para lá, que nem sempre atende aos interesses públicos. Lamentavelmente, muitas vezes eu vejo o Tarcísio, eu vejo o Bento, né, agoniado, porque a respectiva agência está aí criando dificuldades. Para quê? Não sei. Concluindo aqui, prezado Jorge Seife, é um orgulho muito grande, é motivo de muita satisfação para nós tê-lo à frente da Secretaria da Pesca. Isso realmente nos ajuda não só em divisas, mas em especial ao abastecimento interno do nosso país, a combater a fome, a combater a pobreza, porque isso dá emprego também. Porque só com pessoas com esse espírito, que muitos de vocês, a maioria de vocês que trabalham comigo, poderiam estar muito bem fora, mas estão aqui dando sua cota de sacrifício, ajudando esse Brasil aqui realmente vencer a crise que se encontra no momento e fazer também com que não volte para mãos de bandidos, canalhas, que ocupavam esse espaço aqui para assaltar o país por um projeto de poder, cujo ato final seria roubar a nossa liberdade. Muito obrigado a todos vocês.